Namastê, boa noite, bem-vindos. Começando o satsang. Muito bem-vindos. Semana passada a gente acabou participando de um encontro com a Prita Ji. Então não fizemos o encontro, né? E eu senti falta. O encontro ele começa a ser preparado já no meio da tarde, né? Quando preparo um pequeno flyer para divulgar, já pensando, né? E aí vai. Faço outras coisas também, mas já vou me centrando, já vou me focando, já vou me preparando internamente. E quando isso não acontece, né, como é habitual, porque eu acabei indo participar desse evento com a Prita Ji, fica uma espécie de lacuna interna, né, no dia, porque é um dia diferente e eu estou acostumado, né, e já com esse campo que se cria, esse espaço que se cria aqui, que além de nutrir aqueles que participam como vocês, me alimenta muito também, né, de diversas formas. Só de eu ter que ir encontrando um espaço, né, durante o dia para ficar disponível para algo, né, isso já é a essência de um processo de meditação, né? Quando a gente vai se distanciando das coisas irrelevantes, dos assuntos irrelevantes, e vai trazendo foco para aquilo que é importante, evitando se distrair, né, com as coisas que ficam chamando o tempo todo, porque querem atenção. É inevitável que assim seja, né? Então esse é um pequeno exercício que eu tenho que fazer, assim como antes de uma sessão de Diksha, né? Quando eu vou trazendo a minha atenção para um silêncio interno, né, criando um espaço para receber e um espaço para compartilhar. Senão a gente perde a autenticidade do que está fazendo, né? E aí não faz sentido. Da mesma forma como eu me preparo, eu também peço àqueles que participam, que também se preparem do seu próprio jeito, né, para criar um espaço, porque o encontro ele precisa de espaço. Espaço significa que você não está dando atenção a coisas que são irrelevantes, como eu já coloquei, né? Porque tem uma coisa que é natural, boa parte das pessoas, tem uma espécie de estado compulsivo em ficar o tempo todo se ocupando de coisas que não têm a menor importância, né? Na verdade, só com a prática mesmo da meditação é que a gente vai descobrindo o prazer que é estar no silêncio. Por mais barulhento que o que está em volta, né, esteja, né, por mais ruidoso que esteja, tudo, você vai aprendendo a criar um espaço para ficar com aquilo que é mais essencial dentro de você. Senão você perde o rumo, né? Então isso é
É uma forma de você ajustar a sua bússola. Primeiro pegar a bússola, né? Às vezes você nem sabe que você tem uma bússola, que você vai precisar dela para encontrar o norte. Se a gente não faz isso, a gente fica girando que nem barata tonta, né? E a vida é desperdiçada, o tempo é desperdiçado, as coisas que são prioritárias são desperdiçadas. E a sua vida vai correndo, né? Vai se esvaindo entre os dedos. Ontem, no final da sessão de Diksha, uma pessoa que eu não me lembro o nome dela agora, veio conversar comigo, porque eu havia feito um curto comentário, né, no final, a respeito de ficar com o que há. E é uma pessoa que eu não me lembro ter visto lá antes, e deve ter sido segunda, terceira vez, eu não sei quantas vezes ela já veio, mas eu nunca tinha visto ela, muito menos falado com ela, não me lembrava. E ela ficou intrigada e veio me pedir coisas para ler a respeito, né, da arte de ficar com o que há. Porque durante o relaxamento, no final, no momento que a gente se deita, depois de ter recebido as várias dikshas, né, tem um espacinho que deveria ser de aproximadamente 15 minutos, mas como já é tarde, já são quase 10 horas, eu só posso oferecer uns 5 minutos de relaxamento, né? Então eu procuro orientar as pessoas a fazerem um bom proveito desses poucos instantes, né, em que você está ainda sob efeito da Diksha, que você recebeu de várias pessoas, e também está na presença, né, e exercitar a arte de ficar com o que há. Ou seja, não vou nem entrar no assunto agora, porque é um assunto grande, né, mas todo um processo que eu participei lá na Índia em 2015, 2016, era focado praticamente por quase 28 dias, né, na arte de ficar com o que há. E o que a gente vai descobrindo é que raramente ficamos com o que há. Não somos capazes de fazê-lo. Estamos o tempo todo nos ocupando com coisas banais, né, olhando para os outros, né, olhando para coisas que não interessam, né, perdendo tempo com bobagem, fazendo o tempo passar. Porque se a gente não fizer isso, vamos ter que confrontar aquilo que está aqui, que muitas vezes é desconfortável. Então criamos mecanismos muito eficientes em nos distrair da realidade. Não é? Toda hora a gente está fazendo alguma coisa que não tem a menor importância, dando atenção para coisas que não significam nada, né? Se ocupando, se ocupando, se ocupando e se ocupando. Quando você vai ver, a sua vida está escorrendo entre os dedos, e o tempo está passando, e você está envelhecendo, e a vida passou, e você não viveu. Quando os mestres nos chamam a atenção para isso, eles tocam nesse assunto, né? Nem sempre dessa forma, né? Procure desenvolver a arte de ficar com o que há, porque senão você não vive, senão você fica imerso num universo ilusório de coisas que de fato nem mesmo existem, só na sua cabeça, dada a importância que você dá a elas. A perda de tempo enorme, né? E
lembrando destas coisas, que são ensinamentos que recebemos lá na One University, então a arte de ficar com o que há não é muito diferente da arte de viver. É uma forma de apontar para algo que não está acontecendo, que é a nossa própria vida. Tanto que estamos ocupados com coisas que a gente valoriza, mas que, no entanto, não nos acrescentam em nada, né? Mas servem como um escape da realidade. Às vezes, a gente o faz conscientemente, né? Você vai ao cinema, né? Paga o ingresso, senta lá e se envolve com algo que nem é seu, né? Uma história de um monte de gente que está ali, né? Que aparentemente não significam nada, que você não conhece, são atores, né? Não são nem mesmo pessoas de verdade, elas estão representando personagens. No entanto, as situações têm algo seu ali, né? As pessoas, os personagens expressam algo que está dentro de você também. Então, é como se você estivesse vivendo através dos outros alguma coisa que é sua, só que você não está. Você só está ilusoriamente assistindo um filme, né? Quando a gente vê um filme com essa consciência e ainda assim se envolve com os personagens, fica muito interessante, né? Porque você sabe que aquilo que está sendo vivenciado é seu também, né? É ficção, no entanto é seu. Essas são as histórias que se tornam clássicos, né? São histórias importantes, porque pertencem a todos os seres humanos. E viva a arte, né? Viva a arte, todas elas, todas as formas de expressão. Agora, quando a gente não tem uma vida própria e se envolve apenas com os personagens, como se estivéssemos vivendo a vida deles, né? É que a coisa complica. É o que muita gente faz vendo novela, né? Aquele momento da noite que você dedica para se envolver na história de outras pessoas que de certa forma distraem você da sua própria, né? Eu estou exagerando aqui na colocação, mas a gente faz isso também não apenas vendo filmes e novelas, né? Mas sim no Facebook, né? Fuçando a vida de outras pessoas, né? Todas as redes sociais e de inúmeras outras formas, né? Ao vivo também, né? Fofocando, né? Falando com outras pessoas a respeito de outras pessoas, né? Perda de tempo, né? Porque a gente vai deixando de viver a própria vida, a gente vai deixando de dar atenção àquilo que é precioso, né? A gente não se nutre com nada. Então, a arte de ficar com o que há é a arte de viver, né? Eu acabei dizendo isso para essa pessoa, né? Falei assim, olha, eu não tenho manual, né? Eu não posso te dar algo por escrito sobre a arte de ficar com o que há, porque não é muito diferente de arte de viver, né? A gente vem ao mundo sem manual de instrução, né? A gente chega aqui e vai recebendo o que os outros podem nos dar, né? O que os pais podem nos dar, dentro das suas condições, dentro das suas limitações. Mas a arte de viver a gente tem que encontrar por si mesmos. A gente recebe todos os instrumentos, as ferramentas, o conhecimento, né? Habilidades, desenvolve para sobreviver, mas viver não é sobreviver. Então esse é um dos belos aspectos, né, que é apontado por Shri Bhagavan, né? Ele nos dizia muitas vezes, né, vocês não vivem, vocês meramente sobrevivem. Procurem começar a viver. Não desperdice a sua vida. Então é isso, gente.
é um exercício constante, né? Não é exatamente um exercício, né? É uma arte. A gente focar a nossa vida naquilo que é de fato significativo, aquilo que de fato é importante, aquilo que vai fazer com que a gente possa crescer. Muito raro encontrar pessoas que estão em crescimento, né? Crescer não é meramente sobreviver. Vocês sabem disso, né? O crescer ele só pode ocorrer como consequência, como resultado da aprendizagem. Se a gente não se abre para aprender o que a gente não conhece, o crescimento não acontece. Por isso é muito importante a gente estar atento a tudo que está nos ensinando alguma coisa e permanecer aberto, porque a gente tem medo do desconhecido, muitas vezes. Então a gente rejeita aquilo que a gente não sabe, a gente rejeita aquilo que a gente não conhece, porque nos sentimos muito mais seguros e confortáveis, aparentemente, com aquilo que a gente já é, com aquilo que a gente já tem, né? Nos acomodamos tão facilmente, né? No entanto, vai chegando um momento que você vai ver que o seu crescimento deixou de acontecer. Então, ou você joga tudo que você aprendeu fora, isso mesmo, joga fora, né? Para abrir espaço para aprender aquilo que você ainda não conhece. Aí você começa a crescer. Então, o fator de crescimento é todo um processo que a gente desenvolve em curso, né? Começa pela humildade. Para você aprender, você tem que desaprender. Desaprender. Tem que apagar a lousa. Tudo que você carrega como seu precioso tesouro de conhecimentos, muitas vezes apenas de informações, muitas vezes apenas de informações adquiridas, né, de uma forma precária, na internet, né, no Google, em orelha de livro, em rede social. No entanto, você acha que está aprendendo alguma coisa, né? Pior, você acha que já sabe. Então, não se abre espaço para você aprender. Aprender mesmo. Aprender não vem da informação intelectual, né? Aprender vem daquilo que você experiencia pessoalmente. É isso que eu tentava dizer ontem para essa pessoa. Falei assim, olha, né, que livro é esse que você leu que vai te ensinar como viver sua vida? O máximo que você pode ler num livro é a vida vivida por uma outra pessoa. E a sua, né? Quando você começa a viver a sua própria vida, você vai descobrir a arte de viver, que é decorrente também da arte de ficar com o que há. As coisas estão ligadas, né? Então esse é um convite, né, que nos é dado, nos é feito por Sri Bhagavan. Muitas vezes eu vi isso dele, muitas vezes, né? Desenvolva a arte de ficar com o que há. Porque senão você está o tempo todo distraído com coisas que, quando você vai ver, a sua vida já aconteceu e não dá mais para viver o que veio para ser vivido por você, né? Faz sentido? Eu acho que faz. Eu acho que faz. Observa no seu dia, observa no seu dia a dia, né? Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir.
que é que você prioriza, tirando aí a luta pela sobrevivência, né? Se é que você luta para sobreviver. Às vezes você nem luta, né? Só vai sobrevivendo com o que a vida te dá, sem lutar. Mas muita gente luta, né? E gasta um monte de energia, um monte de tempo para se manter vivo e para cuidar das coisas que cultiva, como família, por exemplo, como filhos, por exemplo, né? Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio e a gente tem que se mover para além da sobrevivência, né? Sobrevivência está associada ao nosso primeiro chakra, o Muladhara, primeiro chakra, né? Ligado ao nosso corpo, às nossas necessidades físicas, nossa necessidade de se manter vivo, né? Mas a gente tem outros, né? Outras dimensões para desenvolver na vida. Então a gente tem que ir além da sobrevivência, além da necessidade de se ocupar tão somente com a sobrevivência. Isso é o caminho espiritual, né? É assim que ele se desenvolve. Estou falando um monte aqui, não estou nem vendo que vocês estão postando coisas aí. Começar a ler suas colocações. Oi, Cíntia. Querido Setu, minha personalidade foi muito construída em cima da habilidade de expressar julgamentos, comparações, precauções em relação ao futuro. Tudo isso se amenizou ao longo de 10 meses com a Diksha e os diversos processos a ela relacionados. Porém, aos 20 dias, a mente vem reagindo com força. Tive momentos explosivos de muita raiva, impaciência e ansiedade. Em alguns momentos me deparo com a sensação de que se essas expressões deixarem de existir, eu mesma posso deixar de existir. Você pode falar sobre isso? Sim, Cíntia. Sim. Você está descrevendo algumas coisas que não são só suas, né? E, na verdade, elas pertencem a todas as pessoas. Primeira coisa que você descreve é o que chamamos de condicionamento, né? Todos nós somos seres condicionados. Ou seja, a gente não veio do nada e nasceu do ovo no meio do nada, né? Tem até um filme que criaram, né? Não sei se vocês conhecem a história, né? Do Menino Lobo, né? Tem outras histórias assim, né? De repente você existe dentro de um meio que não é a sua família humana, né? Como é que você vai se desenvolver como ser humano? Lembrei do filme, mas não vem ao caso. O que importa é a gente identificar que é condicionado. Então, Cíntia, você é herdeira, você e todos nós, né? Herdeira de todos os valores da sua família. E, possivelmente, filha de imigrante que você é, né? É muito forte, né? Eu também sou filho de imigrante, né? Então, é muito forte a família, quando vai viver num outro país, se dedicar a conseguir viver ali, né? A sobreviver ali. Então, trabalhar é o valor maior, né? Conseguir trabalho, conseguir criar patrimônio, conseguir, né, assegurar né, a renda. É o que eu estava falando há pouco aqui, né? Todo o nosso foco está no primeiro chakra, está na nossa sobrevivência. E isso é hereditário, né?
porque, especialmente os imigrantes, mas não só, né, tem o desafio de conseguir dar certo num outro país, né, uma outra cultura, se adaptar a tudo, né, a uma outra língua, a um outro comportamento, a outras religiões, a outras crenças, a outros hábitos, né, e assim por diante. Hoje aqui começamos o encontro com o Gabriel desejando Shana Tová, né? Shana Tová significa mais ou menos Feliz Ano Novo, né? Porque o Ano Novo Judaico é comemorado já desde domingo passado, né? Domingo, segunda e hoje são 3 dias de, de, de Rosh Hashanah, que é o princípio do novo ano judaico, né? E você ser judeu, né, num país católico já é complicado também, né? Então a preservação da cultura é também algo que a gente aprende em casa, porque a gente tem que valorizar, tem que cuidar, tem que manter, né? Os filhos são instruídos, são orientados dessa forma desde muito cedo, né? E acompanham as tradições da família. Então, para você se liberar, né, de um condicionamento que nem sempre é positivo, né, porque muitos sistemas culturais são extremamente limitantes, né, repressores, e muitas vezes impedem você de olhar a vida por meio com outros olhos, né, por outras perspectivas. É muito importante a gente identificar quem é condicionado. É onde está o começo aqui da sua colocação, né? Minha personalidade foi muito construída em cima da habilidade. É coisa bem oriental, né? De expressar julgamentos. Não é só oriental, né? Mas comparações e precauções em relação ao futuro. Então, o julgamento, fazendo um parênteses com relação a isso, o julgamento ele é o motor da nossa mente, né? Um deles, tem outros, né? Julgamento e a comparação são motores, né? Que estão presentes praticamente o tempo todo, porque você só sabe de si olhando para o outro, né? É um processo de construção do ego. Você, para saber quem você é, você olha para o outro. Se o outro for maior que você é pequena. Se o outro for menor que você é grande. Se não tem outro, você não sabe que tamanho você tem. A gente precisa do outro para se comparar. Dos outros para se comparar. Às vezes é um irmão, né? Às vezes é uma pessoa com quem você convive, que serve como ponto referencial o tempo todo para você saber quem você é. Em níveis mais profundos, você vai buscar isso também na relação com seus pais, né? Vai se comparar a eles também, né? Então, uma das razões, tem muitas, né? Mas uma das razões da gente desenvolver o julgamento é porque sem ele a gente perde uma referência de si mesmo. Segundo, né, por meio do julgamento, você também encontra né, uma espécie de bem-estar psicológico, porque você aponta o dedo para os outros e os reduz, né? São pessoas que não são boas, são pessoas que fazem coisas erradas, são pessoas que fazem coisas com as quais você não concorda, são coisas, né? Enfim, julgar é muito fácil. Na verdade, a gente quase que não vive isento do julgamento, né? Comparar e julgar é uma atividade compulsiva da nossa mente. Eu exploro isso muito nos meus cursos de iniciação, né? Bastante mesmo. Porque é importante a gente compreender esse processo e poder observá-lo com certo distanciamento, né? O quanto eu julgo, o quanto eu preciso me comparar, o quanto
é o tanto que eu sou ignorante de mim mesmo, né? Então eu olho para o outro e digo, ele ou eles são isso, isso e isso. Eu não sou. Logo, eu sou algo diferente deles, né? Isso se desenvolve já na infância, né? Até na relação com o irmão dentro de casa. Então, Cíntia, o que começa a acontecer quando você né, ativamente recebe a Diksha, como você vem fazendo, se deixando, né, crescer, se deixando receber, porque a gente precisa se deixar, né, ter uma espécie de permissão interna, né, que é importante. Quando isso começa a acontecer, todo o seu condicionamento, todo o seu histórico começa a ficar nítido, porque isso sempre foi assim, mas agora está nítido. Está nítido por quê? Porque você, por interferência da Diksha, começou a ver o que não via antes, né? Por uma série de processos que incluem a Diksha e que são também consequências da Diksha. Você começa a ver. Você começa a ver também para ser livre. Então a Diksha naturalmente vai te trazendo o que não era visto antes para que seja visto agora. Porque ao ser visto, a liberação ocorre. Até aí tudo bem, tudo ótimo. Não. Aí começa uma reação da mente. É isso que você está experienciando. A mente que, desde sempre, desta e de outras vidas, né, embora ela esteja associada mais a esse corpo, a mente está no controle. A mente determina o que é e o que deixa de ser. A mente te controla, a mente te manipula, a mente controla os outros, a mente controla a vida, né? Até o momento em que você se dá conta de que você não é sua mente. Ok? Isso se dá porque você, por N razões, aqui no caso por conta da Diksha, né, foi se tornando capaz de recolocar a mente no seu devido lugar. De certa forma é isso que a gente faz. A mente é ótima para fazer conta, ponto. Né? Não muito mais do que isso. E a nossa vida é muito mais do que fazer conta. Né? Então toda racionalização, né, estou banalizando aqui a função da mente, mas todas as racionalizações que são inerentes aos processos da mente são fundamentais, senão a gente não tem nem a tecnologia para estar falando aqui, né, para estar interagindo dessa forma aqui, por meio de uma tecnologia tão sofisticada. Né? Então a mente é importante, claro que é, né, desde que ela fique na sua função primeira. Né? Quando a gente começa a observar o quanto que a mente se tornou o nosso mestre, o nosso guia, né, e a gente começa a trabalhar no sentido de reposicioná-la, né, e de dar espaço para que outras dimensões da nossa existência, né, como por exemplo o coração, né, voltem a ocupar o seu primeiro plano, né, o seu lugar em destaque, o seu lugar mais importante, a mente não fica subjugada. Né, ela reage sim. Né, ela reage. Então essa é a segunda coisa que você está observando. Né? Então você tem um pico de estados de consciência, onde algumas coisas começam a ficar nítidas e depois a mente volta, né, a querer ocupar o seu devido lugar, né, supostamente devido lugar. E aí, muitas vezes, o senso crítico, o julgamento, a comparação, né, e todas as compulsões que são derivadas desse tipo de estado ficam até mais fortes. Né? É uma reação natural da mente. Isso é algo que também é observável, né? Como você está fazendo. Então, Cíntia, a gente não luta contra a mente.
Cintia e todos nós, né? A gente não luta contra a mente, a gente não combate a mente, porque isso é desnecessário e é inútil, e não dá para fazer, né? A mente é muito antiga. O que a gente faz é observar, né, quais são os processos da mente que nos mantêm ainda sob um determinado controle, sob um determinado domínio, né, cuja base, cujos fundamentos é o medo, né? E uma vez que tudo isso começa a ser identificado e você vai obtendo clareza, a mente se aquieta, né? Claro que as técnicas de meditação, qualquer uma que você fizer, vai te ajudar a lidar com tudo isso que eu estou falando aqui. Tá bom, Cíntia? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Pois é, o final aqui você diz assim: em alguns momentos me deparo com a sensação de que se essas expressões deixarem de existir, eu mesma posso deixar de existir. É isso mesmo. É isso mesmo. Você vai deixar de existir, tal como você se percebe. É isso mesmo. Por que eu estou afirmando isso? Porque possivelmente, Cíntia e demais, né? Você se encontra ainda, como todos nós, né, identificada com a mente. Ou seja, eu sou isto que pensa, né? Eu sou isto que racionaliza, eu sou isso. Isso sou eu. Então tudo, né, tudo que eu sou é uma expressão da minha mente. Agora, se uma outra presença, né, toma né, espaço, né, se torna presente, a mente vai reagir e esse tipo de questionamento pode acontecer, né? Desculpa, não é um questionamento, é um tipo de sentimento, né? Se eu não, se eu deixar de criticar, se eu deixar de julgar, eu vou deixar de existir também. Porque eu sou isto que julga, eu sou isto que raciocina, eu sou isto que compara, né? Eu sou isto que analisa. Então, somos profundamente identificados com a mente e acreditamos de uma certa forma, de uma forma bem importante, né? Que somos a mente. Por isso que fazemos um processo também na iniciação com a Diksha, né? Onde uma série de afirmações é chamado processo de Mukti, né? E dentro das frases que a gente pronuncia, eu não sei se você passou por isso, uma das afirmações é essa, né? A mente não é minha, a mente não é minha, o corpo não é meu, eu como pessoa não existo. São 3 frases que a gente fala, na verdade, que eu estou mencionando aqui, porque isso é assunto de curso, né? São 3 frases que pertencem a esse processo, que é utilizado também, né, no processo de iniciação para novos doadores em Diksha. Aí eu falo um pouco mais a esse respeito, né? Então, a mente não é minha, os pensamentos não são meus, o corpo não é meu, eu como pessoa não existo. Eu sou amor. Coloquei mais umas aqui, né? Então, se você der espaço para olhar para essas afirmações, né, que não são feitas para você entender, e sim para você se tornar isso que você está afirmando, por isso que é importante que aconteça dentro de um processo. Tudo isso que a gente está conversando aqui vai ficar mais claro, né, e vai mudar. Tá bom, Cíntia? O processo de iniciação para novos doadores de Diksha, eu vou fazê-lo nos dias 12, 13 e 14 de outubro. Mesmo para quem não quer ser
doador de Diksha, o mesmo para aqueles que já foram iniciados, né? Eu faço aqui um convite para que venham, né? Aproveitar a oportunidade da gente estar explorando esses assuntos aqui com mais profundidade, né? Com mais tranquilidade também. Porque aqui eu vou jogando umas coisas, né? E eu me preocupo um pouco porque eu não estou dando, né, um embasamento para as afirmações que eu estou fazendo. Porque eu não tenho tempo e porque é tema de curso, né? Eu não posso dar o curso aqui no encontro. Já falei isso outro dia aqui também, para alguém que me pediu, né, um procedimento aqui. Então, quando a gente se prepara para ser canal da energia Diksha, quando a gente se prepara para ser um doador de Diksha, esse preparo consiste em você se submeter, né? Se submeter, né? Não é a palavra certa, mas aos processos de crescimento que lhes são oferecidos, né? E entre eles a pergunta, né? Buscar a resposta para a questão: quem é você? Quem é você? Né? Porque o doador de Diksha, ele é um canal, né? Só que ele é um canal que está entupido. Está cheio de conceitos, está cheio de ideias, está cheio de percepções, está cheio de condicionamentos e está cheio de cargas acumuladas desta e de outras vidas, que estão no inconsciente, que estão na memória, que estão no corpo, estão na genética, né? Estão nos genes. Então, para você de fato se tornar um canal para que o divino possa, né, se expressar através da sua existência material, né, do seu corpo, da sua presença, da sua consciência individual, todo um trabalho de autoconhecimento intenso é oferecido a você. Isso que é iniciação. Né? A iniciação é o início, né? Não é o fim. Toda iniciação é uma abertura. Opa, né? Tem tudo isso para mim viver, tem tudo isso para mim descobrir, tem tudo isso para mim aprender. Eu comecei falando aqui sobre aprendizagem e crescimento. Faltou completar, né? Porque isso também é um ensinamento, né? Se você quer ter crescimento, é necessário você ter aprendizagem, senão você não cresce. E para você ter aprendizagem é necessária a humildade, senão você não aprende. E o resultado de você ter crescimento que venha da aprendizagem decorrente da humildade é o que chamamos de alegria. Então, alegria de viver, ela é resultante do crescimento. Alegria de verdade, né? Quando você está crescendo, quando você está aprendendo e crescendo, é isso que vai te trazer a alegria de viver. Então, esses aspectos eles têm que ser vistos com muito carinho, né? O que significa isso? Significa você está aprendendo. Você está aprendendo. Aprendendo não é ler livro, né? Não é fuçar na internet. Você está aprendendo, as coisas estão entrando em você, você está sendo mexido, tocado, transformado pelas coisas que estão acontecendo com você, pelas coisas que você vem recebendo, inclusive a Diksha. Você está aprendendo? Você está se abrindo para aprender ou você está mantendo os seus pontos de vista, as suas ideias, as suas crenças, como se fosse um sagrado tesouro a ser preservado? Suas experiências do passado, né? Suas memórias. Tudo bem, todo mundo tem, né? Mas será que você precisa se manter tão agarrado a elas? Porque se você não abrir espaço,
para que algo novo lhe seja dado, lhe seja mostrado, para que você possa viver o que você não viveu ainda, você não aprende. Se você não aprende, você não cresce. E se você não cresce, você não vai encontrar alegria. Esse é um precioso ensinamento da Oneness, né, que eu estou compartilhando aqui. O caminho de crescimento com a Diksha, ele não fica, não deve, né, ficar restrito aos momentos em que alguém nos transmite energia, né, ou nos momentos que a gente compartilha energia com outra pessoa. Não. O que a Diksha faz com a gente é nos instigar a ir além de si mesmo, né? E se meter em tudo quanto é encrenca que puder, né? Se meter onde puder. Sair da terra firme, né? Se atirar na areia movediça, se atirar no abismo, se atirar no rio, se atirar na queda d'água, né? Se deixar... Se atirar, sem paraquedas, né? É meio isso, né? A sensação que a gente tem é um pouco essa. Porque o nosso condicionamento, né, Cíntia? É caminhar aonde os outros já caminharam, né? Pisar onde os outros já pisaram, para não ter perigo da gente pisar onde não deve ou pisar em falso, né? É isso que a gente chama de medo, né? O medo é essa sensação de perigo e que se você fizer alguma coisa diferente do que já foi feito por outros, né, especialmente a sua família, algo danoso pode acontecer a você, né? Ou seja, é muito perigoso, né? Isso já é dito às crianças logo cedo. É isso que eu chamo de condicionamento, né? Então nós somos ensinados, muitas vezes, isso é cultural, que né, a gente tem que se cuidar, né? E não pode... Né, tem que ter muito cuidado, porque viver é muito perigoso, né? Muito perigoso. E a gente corre muitos riscos a todos os momentos, né? De todos os tipos. Então, essa forma defensiva e protegida da gente caminhar, ela é danosa, em última instância, né? Porque você acaba não vivendo nada. Especialmente se você foi uma criança que se desenvolveu, que foi criada ouvindo o tempo todo, né, dos seus pais: não faz isso, senão você vai cair, não faz isso, você vai se machucar, né? Esse tipo de coisa. De pai, de professor, de avó, de tia, de irmão mais velho, o que seja. Alguém incutiu medo na sua cabeça, né? E você aceitou, acreditou mesmo que você estava em perigo. Então você não corre riscos, você não faz nada que saia do estabelecido, né? O problema é que você não vai se sentir feliz assim. Por quê? Porque você não vai crescer. Por que você não vai crescer? Porque você não vai aprender. Estou voltando ao tema, né? Isso mesmo. Então, o condicionamento e a arte de viver, a arte de ficar com o que há, e o desconforto da nossa mente com tudo isso, são facilmente observáveis, né? A gente observa com muita... Só dá um pouco de atenção para ver como você se comporta quando você está diante de uma coisa diferente desta que você aprendeu a ver com os olhos da sua mãe, com os olhos do seu pai, com os olhos da sua avó, com os olhos da sua tia, com os olhos das suas primas, com os olhos dos seus, né, vizinhos, dos seus professores. Não com os seus, né? Com os olhos dos outros. Somos todos assim, né? O que vai fazer diferença é a gente se auto-observar
nesses aspectos, nessas questões, né? E se preparar para rever tudo. Rever, né? Ou ver pela primeira vez, né? Reolhar, melhor dizendo, né? Porque rever vem com revisão, né? Mas seria reolhar, né? Olhar de novo tudo, tudo, todas as coisas. O que você sente quando assiste um filme? O que você sente quando vê pessoas fazendo coisas? O que você sente? Como seria a vida em volta de você se você não desse nome a tudo? Se você não julgasse tudo? Se você não comparasse tudo o que acontece com os outros, né? Consigo mesma, com o que você acha a respeito, com seus valores, né? Então, todos esses aspectos, eles precisam ser vistos, né? Esse é um trabalho de crescimento espiritual, né? Muitas pessoas acham que crescimento espiritual é ler livro sagrado, cantar mantra, né? Ajuda, né? Ajuda. Mas você não vai crescer, né? Você vai encontrar apontadores, né? Mas se você não viver isto que está sendo apontado, ler a respeito do que foi apontado não vai te conduzir a lugar nenhum, né? Então, é importante a gente ter noção, né, dos condicionamentos e observar como a nossa mente reage, porque a raiva vem, né? A raiva está dizendo o quê? Não estou confortável. É isso que a raiva está dizendo. Está acontecendo uma coisa fora que está mexendo comigo dentro, né? Eu não posso mexer com o que está fora, mas eu posso olhar para aquilo que está dentro. A raiva, ela só pode se manifestar porque aquilo que está sendo tocado não foi visto, está inconsciente, né? Está inconsciente. A raiva não tem território a ocupar dentro da consciência. Não há nada de errado com a raiva, né? Raiva é fogo. Dependendo de como ela é usada, como tudo mais, né? Pode ser usada para cozinhar, né? Como pode ser usado para queimar. Então, a raiva é uma energia que se manifesta quando alguma coisa está sendo tocada, né? Como você é sensível e vai ficando cada vez mais sensível, né? A raiva acaba sendo uma referência, né? Quando você está consciente e sente raiva, você, puxa, estou com raiva, né? Por que será que eu estou com raiva, né? Que raiva é essa, né? Por que eu estou reagindo dessa forma? De onde vem essa reatividade toda dentro de mim, né? Será que alguém aqui é responsável pelo que eu estou sentindo? Será que alguma coisa aqui é culpada, né? A gente adora culpar, né? Por que eu estou me sentindo mal, né? Por que eu estou impaciente? Por que eu estou intolerante? Por que eu estou... Né? Eu não estou entrando no mérito, né? Dizendo que é errado sentir isso, é errado sentir... Não. Estou só dizendo, aproveita, né? Quando algo se manifesta de você, está te dizendo alguma coisa a seu próprio respeito. Usa, né? Usa para se conhecer melhor, né? Às vezes a raiva precisa ser expressa assim, né? Você está diante de uma situação que pede uma interferência, né? Rígida, dura, severa, né? E a raiva ajuda, né? Você colocar uma situação nos eixos, né?
algo que está, né, pedindo, né, uma ação sua dentro de um estado de consciência. E às vezes a raiva ajuda. Uma raiva que venha do estado de consciência, né? Não uma raiva que venha, né, de um lugar lá dentro que você não sabe o que é e de repente você só está explodindo a torta direito para cima de todo mundo, né? Não, não é disso que eu estou falando, né? Estou falando de uma forma de você expressar algo que é condenado socialmente, culturalmente, né? Muitas vezes. Dependendo da cultura, você tem que esboçar um sorriso e engolir o sapo, né? Muitas culturas são assim, né? Especialmente as orientais. Não só, mas especialmente, né? Você não demonstra jamais o que está se passando dentro de você. E você aprende que você deve sorrir sempre. Mesmo quando você está com vontade, né, de fazer outra coisa com a pessoa que está diante de você. Então essa artificialidade no comportamento, que também é falta de integridade, acaba muitas vezes causando até dano físico, né? Tipo úlcera, né? Problema de estômago, porque alguma coisa não sai, não é expressa, porque expressar é inadequado, não é aceitável, né? Então, mas vai chegar o momento que isso vai acabar explodindo, por algum lugar sai, né? Ou sai de uma forma torta, ou sai para cima de gente que é mais frágil, que não te causa medo, ou se não sai de forma alguma, você implode, né? Você não explode, você implode. Então, como esse processo é um processo que desgasta energia, uma energia enorme, é interessante a gente aprender a arte de observar, né? Mais uma arte, né? O que está se passando e buscar a verdade, né? Interna. É um exercício também de integridade, né? Nossa, eu estou com muita raiva, né? E você não maquiar, né, aquilo como uma coisa bonitinha, né, para que se torne aceitável por você. Não maquia. Né? Assume que você tem um lado que não é bonito, né, que você herdou de toda uma civilização humana que está aí dentro de você também, que te pertence também, que você pode nutrir ou não. Essa é uma escolha que você pode fazer. Né? A gente pode nutrir certas coisas ou a gente pode observá-las e não levar adiante, né? Não levar adiante, não abastecer o coletivo com algo que, né, que não é seu, né? Como vem acontecendo agora, né? A gente observando aí as manifestações políticas, né? Como é que as pessoas se comportam com as coisas, né? E como é que elas projetam, né, suas insatisfações e suas esperanças também em alguém. Né? E como todas as emoções participam disso, né? E elas são nossas também, né? Tudo é nosso, né? Tudo é nosso. Estou vendo que tem gente chegando aqui agora, né? Mas eu estou fechando o encontro nesse momento, tá bom? Já deu uma hora de encontro aqui. Então, para os que entraram agora, 11 horas aqui, horário de Brasília, de São Paulo, onde eu estou, vocês vão ter a possibilidade de ouvir o que foi comentado aqui. Assim que terminar, fica disponível aqui na própria página do live stream. Eu vou fazer uma Oneness Meditation agora, vou fechar a sala, vou abrir novamente para fazer a ON dentro de 15 minutos.
E tudo que foi comentado aqui permanece gravado, está disponível. Todos os encontros. Hoje eu devo ter aqui na página do Livestream por volta de 50 encontros armazenados, né, desses últimos 2 anos. Então, amanhã e depois eu faço uma edição desse encontro de hoje, e isso depois é postado no Facebook e também no YouTube, com as perguntas que foram feitas e tal. Então é um jeito de você ouvir de novo, né? Ouvir desde o começo e também ouvir outros encontros que já aconteceram, né? Então no YouTube tem 120 e tantos encontros com seus respectivos títulos. Nem sempre o título retrata tudo que foi dito, né? Mas fiquem à vontade, né, para explorar outros momentos que a gente já andou conversando aqui sobre muitas coisas que são legais, são importantes. Eu vou dar um curso de iniciação para novos doadores de Diksha, e como eu já disse, estou fazendo uma pequena propaganda aqui com antecedência de 1 mês, né, daqui a 1 mês. Então, aqueles que tiverem interesse podem me ver, podem me telefonar, podem me perguntar por aqui também, como quiserem, tá bom? Vai ser no dia 12, 13 e 14 de outubro. Dia 12 de outubro é um feriado. Eu estou incluindo a sexta-feira, dia 12, como um dia de curso, já começando mais cedo, né? Normalmente eu começo à noite, como é feriado, vou começar mais cedo. Então, mesmo quem já fez curso com outras pessoas, que já foi iniciado por outros, né, venham fazer uma reciclagem, né, que com certeza você vai ter oportunidade de participar de um curso diferente desse que você fez com o seu trainer, né? Mesmo os meus cursos, quem já fez curso comigo costuma reciclar também, porque todo curso é novo, todo curso é diferente. Então estou deixando aqui meu convite, né, aos que já são doadores de Diksha, que já fizeram iniciação, que venham fazer novamente, para a gente estar junto, para a gente rever e descobrir coisas novas, né? E para os que já são doadores de Diksha tem um desconto, né? Tá bom? Então eu vou me preparar para a Oneness Meditation, começa em 10 minutos. Namastê, gratidão pela presença, pelas perguntas, né, sempre incríveis, que abrem aí os caminhos para a gente comentar tanta coisa incrível, né, tanta coisa boa. Namastê, até dentro de instantes.